Muito bem. Começou a gravação já? Ok. Já, começou. Gente, então boa noite. Obrigado, Matheus, pela introdução, obrigado pela presença de todo mundo. Bom, a gente está no setembro e nosso mês aqui do Flow é o mês da leucemia mieloide crônica. E hoje a gente vai falar um pouco aqui para vocês, assim, um pouco diferente do que uma aula normal de leucemia mieloide crônica, onde a gente tem todas as definições, todas os quadros, fase crônica, fase plástica. A gente aqui vai dar uma pincelada um pouco mais de vida prática, tá ok? Então, vamos começar. Pode passar o próximo slide. E aí, eu vou pedir só para as pessoas mutarem seus microfones, tá? Para que a gente consiga ter aqui não ter o ruído do fundo, tá bom? Bom, por que que é importante saber então sobre leucemia mieloide crônica? Então, eu acho que assim, na verdade, quando a gente vem para qualquer tema de hematologia, é muito interessante saber como que a gente aprende, como que a gente fixa o conhecimento, né? E a gente fixa o conhecimento se a gente tem realmente um propósito, né? Se a gente tem um motivo. E aí, assim, a gente que está no laboratório, é lógico que a gente tem um motivo. Quando a gente está na clínica, a gente tem um motivo. A gente quer dar o diagnóstico, quer tratar o paciente, a gente quer ajudar. Mas vamos pensar do outro lado. A gente, paciente, a gente também adoece. Né? E a leucemia mieloide crônica, ela tem um apelo, porque ela pode se disfarçar na ausência de sintomas, como a gente vai ver. Então, por que que é importante saber sobre leucemia mieloide crônica? Não só para eu trabalhar, mas também para eu me vigiar, também para eu olhar para minha família. Por quê? Porque assim, o mais marcante da leucemia mieloide crônica é o quê? É um hemograma com leucocitose e um desvio à esquerda. E a gente muito bem sabe que a grande maioria das leucocitoses com desvio à esquerda tem um caráter reacional, mas algumas não vão ter. E quais são as dicas, né? Como que a gente sabe? Eu preciso conhecer para poder pensar na doença, senão eu vou achar que sempre é infecção. Imagina a gente trabalhando num laboratório de alta rotina ou numa clínica médica sem muito, vamos dizer assim, um foco em hematologia, e você vê uma leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, você vai sempre pensar num quadro infeccioso. Quando pensar sobre leucemia mieloide crônica? Então, essa é a ideia que a gente discuta aqui. Essa ideia da gente pensar assim, quando pensar e o que fazer. O que tem de novo, o que, que tem além do horizonte. Pode passar o próximo. E para entender essa tão importante, vamos pensar assim, ideia de quando saber leucemia mieloide crônica, vamos pegar aqui a grande maioria dos pacientes. A grande maioria dos pacientes são pacientes jovens, para a idade média. Então aqui eu tenho o João, né, um nome fictício, de 33 anos, e o João foi para uma entrevista de emprego. Ele passou na entrevista de emprego, ele tem um bom currículo e ele está no exame admissional. Ele não tem sintomas, ele não tem história patológica pregressa nenhuma. Ou seja, o João é um cara como nós. Ele está na nossa faixa etária, né, eu já sou um pouco mais velho, mas ele não tem sintoma e ele fez um exame de rotina. Essa é a história da leucemia mieloide crônica. Então esse exame, ele vai entrar de rotina no laboratório. Ele vai aparecer na rotina de vocês. Gustavo parou de compartilhar. Isso, ai, obrigado. Então, como a gente estava falando, o João é uma pessoa como nós. Vamos passar para o próximo. E aí o que que acontece, né? O João teve um diagnóstico de leucemia mieloide crônica. E hoje, né, depois daquela entrevista de emprego, depois do exame admissional, passou um tempo, ele passou em todo a jornada do paciente, e hoje ele está bem, tá? Ele faz esporte, está correndo aqui na prova dos 400 metros rasos, em uso de uma droga que mudou a vida dos pacientes com leucemia mieloide crônica, tá? Que é um inibidor de tirosina quinase. Na verdade, a gente tem várias drogas dentro dessa classificação de drogas, que vamos dizer assim, a vedete do tratamento da leucemia mieloide crônica. Então, o João, como a gente conversou, tem 33 anos, ele tem uma citogenética clássica, que é o 46XY,
translocação 922, Q341, Q112. Ou seja, é o clássico cromossomo Filadélfia. Essa fusão essa alteração genética causa uma fusão gênica, é um oncogênio BCR-ABL, que é altamente sensível aos inibidores de tirosina quinase. Aqui no Brasil, né, e na grande maioria dos países, por exemplo, leste europeu e outros países pelo mundo, a gente começa com os inibidores de tirosina quinase de primeira geração, nesse caso aqui o imatinib, e o João, nosso querido João, continua aqui assintomático, fazendo as suas coisas. Mas percebam que ele fez o hemograma porque ia entrar no emprego, teve o diagnóstico e agora ele está bem. Em uso de remédio. Ok. Para sempre. Talvez. E aí vem a pergunta para cada um de vocês. Quando foi a última vez que você fez um hemograma? Qual foi a última vez que você viu o seu número de leucócitos? Porque se você não tem sintoma, o João também não tinha. Então, voltando aqui, por que é importante saber sobre a LMC? Porque tanto do lado do paciente, quanto do lado do médico, quanto do lado de alguém que está na bancada da hematologia, quanto que alguém que está no laboratório de citometria, de biologia molecular, de citogenética, quem não pensa no diagnóstico não faz o diagnóstico. Essa é uma máxima da medicina. E aí está embasado todo o conhecimento que o estudo pode levar. O quanto mais eu conhecer, mais eu vou ter possibilidades de fazer, de descobrir, de pensar naquilo. Se eu pensar sempre que é racional, nunca vou fazer o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Então, para a gente começar a fixar os nossos conceitos e levar para a nossa prática, seja do lado do paciente, seja do lado da clínica, o que eu espero num paciente com leucemia mieloide crônica? É uma leucocitose com neutrofilia, ou seja, as custas de neutrófilo, com desvio à esquerda, ou seja, até os precursores. Só que um quadro infeccioso também pode levar a isso. E aí começam a surgir, né, os hints de quando que eu penso em quadro infeccioso, a chamada reação leucemoide, e quando que eu penso num quadro neoplásico. Então, na maioria das vezes, o quadro infeccioso vem acompanhado de sintomas infecciosos, febre, quadro de infecção localizada ou generalizada, e muito raramente essa leucocitose do quadro infeccioso ultrapassa, por exemplo, 50.000 leucócitos por milímetro cúbico. Muito raramente. Então, existem quadros muito graves, infecciosos, que podem ultrapassar os 50.000, mas não é o comum. O comum é você ter em torno de 30, 40, 25.000 leucócitos quando o quadro é infeccioso. Desvio à esquerda vai ter em todos. Só que, quando o quadro é reacional infeccioso, você costuma ter sinais morfológicos, e aí, atenção, pessoal do hemograma, sinais morfológicos de degeneração vacuolar, granulação tóxica das células granulocíticas, mostrando a intensa reação à resposta a um estímulo infeccioso, o que já não acontece na leucemia mieloide crônica. Um outro lado, a leucemia mieloide crônica, como a gente vai ver, é uma doença da célula progenitora hematopoética. Então, na verdade, está todo mundo doente. E aí você tem uma proliferação como um todo, é um predomínio de neutrófilos, mas a proliferação é como um todo. Então você vai ter também um aumento de basófilos, também um aumento de eosinófilos, que puxa já o raciocínio para o lado neoplásico. Uma outra coisa que puxa o raciocínio para o lado infeccioso é a presença, por exemplo, de corpúsculos de Dole, que é aquela degeneração no citoplasma, onde você tem a exposição do neutrófilo àquela quantidade de citocina, de material infeccioso de dentro da degeneração granulocítica, né? E também pode aparecer monocitose. Então, sempre a gente vai ter que pensar, é infeccioso ou reacional, é o mais comum. O neoplásico é menos comum, mas a gente não pode comer bola. Uma outra coisa que acontece no diagnóstico diferencial, no reacional, é o uso de drogas, por exemplo, corticoide. Entretanto, o corticoide costuma ter uma neutrofilia às custas do elemento maduro, porque, na verdade, o corticoide ele não aumenta a produção, ele movimenta o pool marginal de neutrófilos que está na parede do vaso, para dentro da corrente sanguínea, e por isso que você tem um aumento de neutrófilos maduros. Isso é um achado comum no laboratório e na clínica em geral, é o dia a dia. Então imagina quantas vezes
isso acontece e a gente quantas vezes você pensou que era leucemia mieloide crônica? Pode passar o próximo. Então, como eu falei, leucemia mieloide crônica é o quê? É uma neoplasia mieloproliferativa da célula progenitora hematopoética. Qual que é isso cai dentro das doenças raras, embora a gente na hematologia vê bastante, porque a gente é referência, em torno de 1 a 2 casos a cada 100.000 adultos. Mas olha só, se você pegar todas as leucemias de adulto, elas vão dar em torno de 15% mais ou menos, são leucemia mieloide crônica. E é uma doença antiga, é uma doença que tinha um tratamento, um controle com remédios desde os anos 60, mas houve uma virada de chave aí. Em torno de 1999 para o ano 2000, eu era residente, eu participei aí da história do inibidor de tirosina quinase. A gente teve o primeiro inibidor de tirosina quinase que mudou toda a história, a jornada do paciente com leucemia mieloide crônica. E para falar um pouquinho de números, é só para vocês verem o seguinte: a mortalidade caiu de em torno de 10 a 20% para 1 a 2% em 10 anos. Ou seja, do ano 2000 por ano 2010, eu tive essa queda absurda de mortalidade por causa do uso de inibidor de tirosina quinase. E ainda falando um pouco de conceito, por que acontece a leucemia mieloide crônica? É a fusão de um gene, o gene ABL1, que é o Abelson-Murin Leukemia, que fica no cromossomo 9, com o gene Breakpoint Cluster Region, BCR, no cromossomo 22, gerando uma proteína de fusão, BCR-ABL1. Pode passar. Então, como eu falei aqui da linha do tempo, o que a gente fazia antes do ano 2000? Então, antes do ano 2000, lá nos anos 60, 70, a gente tratava com busulfano. E era assim, uma toxicidade absurda, os pacientes não melhoravam e ainda tinham toxicidade hematológica grave. E aí depois, nos anos 80, a gente conseguiu já ter a hidroxiureia, que fazia um controle adequado, baixava com grande efetividade o número de leucócitos, mas não mexia na parte genética. E aí já ali no 89, 90, a gente começa a ter o interferon alfa. Com o uso do interferon alfa, a gente tinha em torno de 17% de resposta citogenética completa. 17. E ainda assim com alta grau de toxicidade, porque quem já usou interferon sabe. É febre, é um sintoma de gripe, é um sintoma de gripe muito forte, os pacientes reclamam muito. Então, na verdade, caía como única fonte de cura o transplante de células progenitoras hematopoéticas. Era a única coisa que dava para fazer. Só que naquela época, você tinha que transplantar mesmo com um doador totalmente compatível, não tinha haplo idêntico, nada disso. E aí você tinha uma chance no Brasil, mais ou menos de 18 a 20% de achar um doador. Ou seja, era muito ruim antes dos anos 2000. Pode passar? E aí, onde vocês estavam ali de 2000 para 2021, o que vocês pensavam? Vocês já eram adultos? Vocês pensavam que o mundo ia acabar, que era o final de tudo? E, na verdade, para os pacientes de leucemia mieloide crônica, foi uma virada de chave, porque foi o primeiro inibidor de tirosina quinase, BCR-ABL1. O que ele faz? Ele interfere na ligação, né, da interação dessa proteína de fusão, né, uma oncoproteína, com a adesina trifosfato, ou seja, interfere imediatamente no metabolismo. Ele utiliza o modelo de chave e fechadura, ocupa o sítio do BCR-ABL e acaba bloqueando a proliferação celular desse clone. E aí, aquele resultado espetáculo, em 10 anos, a sobrevida, que era em torno de 20%, foi para 80, 90%. Então, os pacientes de leucemia mieloide crônica ficaram vivos, não morreram mais, não se transformavam mais. Né? Aqui a gente tem um esquema que à direita, vocês podem dar uma olhada, que você tem aqui o BCR-ABL, em azulzinho, e ele tem o domínio de tirosina quinase ali em amarelinho, aonde o substrato se liga para fazer com que haja a proliferação. É isso que, quando está mutado, ele acaba causando uma proliferação continuada. O que faz o inibidor de tirosina quinase, que é essa bolinha laranjinha aqui? Ela ocupa o sítio, então ela ocupa um sítio de forma competitiva, o substrato não consegue se ligar e o tumor não consegue proliferar. Pode passar. E aí os números não mentem, né? O principal estudo, que é o primeiro estudo, é o estudo chamado estudo IRIS, que é essa primeira linha
Vejam que ele já tem um follow-up de 11 anos, e a gente tem aqui, ó, o tratamento dele era o imatinib inicialmente, que foi o primeiro. Se vocês olharem nessa coluna que tem a remissão completa citogenética e a remissão molecular completa, ó, olha só, 92% em 10 anos de remissão citogenética e 93% de remissão molecular. E aí a gente tem outros inibidores de tirosina quinase aqui. Na segunda linha, né, o estudo da Cision é o dasatinib e o imatinib. Eles têm um pouco mais baixo só esse número de resposta, mas o follow-up ainda está em 5 anos. E em terceiro tem um outro inibidor de segunda geração, que é o nilotinib, onde a gente também tem melhores respostas. Então vejam que é espetacular a diferença de sobrevida com o uso dessas drogas, que são drogas orais, com efeitos, né, de toxicidade muito toleráveis, principalmente os de segunda geração, que fazem que o manejo do paciente leucemia mieloide crônica seja muito tranquilo, totalmente ambulatorial nos dias de hoje. Pode passar. Bom, lembra que eu falei que a maioria dos pacientes, o nosso paciente João, ele era assintomático. A maioria dos pacientes são. Em torno de 50% não sentem nada. Mas tá bom. E quando sente, sente o quê? Bom, como eu disse, a grande maioria dos pacientes, eles vão ter um quadro, vamos dizer assim, vão descobrir por acaso, igual o nosso João que estava na entrevista de emprego. Por que isso? Porque 90 a 95% dos pacientes está na chamada fase crônica, que eu vou mostrar quando eu for mostrar umas celulinhas ali daqui a pouco. Então, os pacientes, quando têm algum tipo de sintoma, esses sintomas são relacionados com anemia, um grau de anemia, e com o aumento do baço, com esplenomegalia. Então, o que eles têm? Eles têm cansaço, fadiga, eles têm uma perda ponderal que não é por causa de dieta, então é uma perda ponderal por aumento do catabolismo, por as células estarem proliferando, tem o mal-estar geral, tem alguns sintomas relacionados com esse aumento do baço, então que é uma saciedade precoce e a plenitude pós-prandial. A pessoa come 2 pedacinhos de tomate e parece que comeu porco com bacon. Então, porque e fica assim. Por quê? Porque o baço está imenso e ele fica pressionando ali o estômago. E por isso também pode causar dor abdominal. Pode passar. Bom, mas a gente também tem quadros um pouco mais graves, né, então a gente tem sintomas mais raros que podem acontecer. Quando acontece isso, eu costumo dizer assim, até vamos olhar pelo lado positivo, chama atenção porque o paciente acaba indo procurar ajuda, porque tem um sintoma mais grave, acaba tendo o diagnóstico, como o tratamento é muito bom, ele acaba entrando na roda do tratamento e fica com um controle adequado. Mas a gente pode ter, por exemplo, sangramentos, e o sangramento pode ser tanto por plaquetopenia, porque a medula já está tão tomada que os megacariócitos já estão em número diminuído, ou também por disfunção plaquetária, por interação plaqueta com fatores de proliferação celular. Pode ter também trombose, por causa da plaquetose e da leucocitose. Pode ter os quadros relacionados com aumento do ácido úrico, como, por exemplo, artrite gotosa, né, com gota, com quadro inflamatório, com bastante dor. Pode ter priapismo, né, quando você tem aquelas ereções dolorosas, isso geralmente acontece por causa da leucocitose e da plaquetose. E mais raramente, ele pode ter um sintoma muito interessante, que são hemorragias retinianas, sangramento gastrointestinal, por exemplo, por úlcera gástrica, e isso acontece por causa da histamina, que fica muito elevada por causa da basofilia. Ou seja, os basófilos que são aumentados na leucemia mieloide crônica, assim como os eosinófilos e os neutrófilos, esses basófilos acabam produzindo bastante histamina, que acabam levando à ulceração do trato gastrointestinal. Pode passar. E ainda mais raro, porque assim, mesmo com contagens de 200.000, 300.000 leucócitos, é bem raro isso acontecer, mas pode acontecer. Sintomas de leucostase. A leucostase, ela ocorre, pensa que quem é de São Paulo, a gente olha o trânsito aqui da Avenida 23 de Maio, todo parado na sexta-feira de chuva, 5 horas da tarde. Então isso é o que acontece na cabeça da gente, na circulação cerebral e na circulação pulmonar quando você tem 200, 300.000 células, né, de leucemia mieloide crônica. Eu já vi, mas assim, é fora da linearidade do aparelho. Mas já vi hemograma que chegou no meu consultório com 1.100.000 de leucócitos. E eu falei, não sei que aparelho que detecta isso, mas enfim, tava no hemograma assim. E era só neutrófilo, então o paciente não tinha leucostase.
Na verdade, ele devia ter uns 500.000, estava fora da linearidade e saltou esse 1.000.000 aí. Mas pode acontecer de você ter dispneia, tonturas, perda da coordenação motora e confusão mental por causa disso. Pode passar. Bom, então vamos fazer aqui um mapinha mental. Já falamos o que é leucemia mieloide crônica. Proliferação, lembra, célula progenitora, mas principalmente granulocítica. A diferenciação celular está mantida, ou seja, são células maduras, tá? Não tem nessa fase, não é aguda, não é proliferação de célula imatura, é célula madura. A translocação 922, Q341, Q112, que gera o cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia é aquele pequenininho ali, o 22, o 22Q, né, eles que é o chamado Filadélfia, causa a fusão do gene BCR-ABL1, em torno de 15% das leucemias em adultos, a incidência 1 a 2 casos a cada 100.000, e o predomínio no sexo masculino, como sempre, né, os homens estão sempre lascados. Próxima. Muito bem. Lembra que eu falei que a gente tem fase crônica? Antes a gente tinha fase crônica, fase acelerada e fase blástica. Aí vem a WHO, que não tem o que fazer e muda as coisas para a gente ter que atualizar todos os nossos laudos. Brincadeira, isso é baseado em ciência. Hoje a gente tem fase crônica e fase blástica, né? Então, a fase crônica, eu tenho alguns critérios. Então, eu tenho uma leucocitose variável, tenho um desvio acentuado à esquerda, os blastos não podem ultrapassar 2%, os níveis plaquetários podem estar normais ou aumentados, e eu tenho basofilia e eosinofilia. Aqui, de curiosidade, a gente tem na leucemia, na LMC, duas variantes, uma variante neutrofílica e uma variante monocítica, onde eu mudo a quebra no gene BCR. Então, tipo, quando eu quebro ali no Mi, é a variante neutrofílica, quando eu quebro no M, é a variante monocítica. Pode passar. O que eu vejo na medula na fase crônica? A medula é linda, a medula é rica, porque ela é hipercelular, eu não tenho mais de 5% de blastos, tem, claro, que uma relação granulocítica eritróide muito aumentada, né, em favor da proliferação granulocítica. Basicamente, eu não vejo série vermelha. A celularidade megacariocítica, ela pode estar normal ou aumentada, e o que chama atenção são os chamados megacariócitos anões, né? O megacariócito anão, dwarf, ele tem um pequeno porte e ele tem uma hipossegmentação nuclear, que esses que a gente consegue ver aqui nessa de cima, né? Tem 3 ali, ó, é o megacariócito anão. E a gente também pode ter na LMC, muito bonitinho de ver, essas formas pseudo-Gaucher, né? Que é onde o Gaucher, né? Pseudo-Gaucher, onde tem esse papel aí eu nunca sei se é sanfonado, se é laminado. Tem o Erivaldo que sabe essa a nomenclatura aí. Pode passar. Papel amassado. Papel amassado, muito bem, obrigado. Bom, a fase blástica, agora só sobrou ela. Ela cada vez ficou mais rara com a introdução dos inibidores de tirosina quinase, mas vamos dizer assim, nessa era do inibidor de tirosina quinase, claro que a doença também se transformou e acabou tendo vários, o Gustavo vai falar, né, de mutação do gene BCR-ABL, do gene BCR-ABL, da oncoproteína, e você acaba tendo um aumento de fase blástica nesses casos resistentes aos inibidores de tirosina quinase, né? Então, na LMC de fase blástica, eu tenho mais de 20% de blastos no sangue ou na medula. A maioria são blastos mieloides, e por critério, se eu tiver blastos linfóides, blastos, não é hematogônia, blasto linfóide, mesmo que menos de 10% ou no sangue periférico ou na medula, isso já é fase blástica, no caso de um paciente com leucemia mieloide crônica, né? E também posso ter, como é uma célula progenitora, às vezes o quadro de uma leucemia bilinhagem, ou aquela história, né? É uma crise blástica mieloide, você trata, aí ele recai como crise blástica linfóide. E aí ou ao diagnóstico é linfóide, você trata e vira crise blástica mieloide. Proliferação de blastos extramedular, que é mais comum em pele, linfonodo, osso ou no sistema nervoso central, também é critério de fase blástica. O prognóstico é péssimo, mesmo nessa nova era dos inibidores de tirosina quinase, e é sempre necessário fazer biópsia de medula óssea, porque nesses casos você pode ter uma proliferação diferente de leucemia aguda, né? Você pode ter proliferação
local, só focal dos blastos. Pode passar. Bom, citometria de fluxo, nossa área. Bom, a gente não tem muito como acrescentar aqui para dizer é leucemia mieloide crônica, mas a gente pode dizer não tem aumento de blastos e a proliferação é às custas, ou predomínio, não vou falar proliferação, o predomínio na amostra é de série granulocítica. Então, e a gente consegue ajudar na distinção ali de fase crônica e fase blástica, principalmente em amostra de sangue periférico, porque na medula óssea, o que acontece? Eu tenho 500 mil células no sangue periférico. Puxo a medula óssea, você vai contar no aparelho, vai dar 500 mil do mesmo jeito. E você não sabe o quanto tem de medula ali e o quanto diluiu com o sangue periférico. Então, a amostragem de porcentagem de blastos na medula, em caso de hiperleucocitose do sangue periférico, você nunca consegue garantir. Então, o ideal é realmente a citometria afastar. Ela faz parte do diagnóstico integrado, mas ela não tem poder decisório, a não ser que tenha um aumento de blastos. Pode passar. Bom, Obrigado, agora eu vou Rodrigo. passar o bastão aqui para o Gustavo. Obrigado, Gustavo. Olá, pessoal. Então, nós que estamos no laboratório, é muito comum receber esse tipo de situação, né? Onde nós temos um paciente que ele teve o diagnóstico através da diagnóstico clínico, né? Com a confirmação através ali do cromossomo BCR-ABL, feita através do cariótipo, né? E muitas vezes chega a solicitação médica pedindo uma PCR para o BCR-ABL, P190, P210, muitas vezes no diagnóstico já vem quali, já vem quanti, ou muitas vezes o clínico ele não coloca se ele quer quali, se ele quer quanti. Hoje, a gente tem uma discussão muito grande em relação às isoformas, qual é a importância dessas isoformas. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse momento da aula. Então, como o Rodrigo bem falou, a gente tem essa translocação, né, do cromossomo 9 com o 22, e uma coisa bem interessante é que nessa translocação nós temos o gene BCR e nós temos o gene ABL. Perceba que, independente do transcrito, independente da isoforma, o segmento aqui do ABL, ele se mantém totalmente conservado. As variações elas vão ocorrer no segmento do BCR. E são essas variações que vão nos informar quais são as isoformas. Pessoal, existem várias. A literatura já descreveu inúmeras isoformas, mas a gente vai trabalhar as que são mais comuns no dia a dia. Então, quando a gente tem uma isoforma que ela nos dá uma proteína aqui menor, de 190 kilodaltons, ela é a isoforma P190. Quando a gente pensa numa isoforma mais comum da LMC, é a isoforma P210, sendo que a gente tem duas, né? E antigamente os laudos eles não traziam a informação de qual a isoforma que amplificou na PCR, tá? E a gente tem também a P230, que é uma isoforma menos comum, tá? Dentre essas três, a menos comum vai ser a P230. E por que é importante a gente conhecer essas isoformas? Porque é importante a gente estar de olho nisso. Quando a gente tem um paciente que ele tem a isoforma P190, EA, E1, A2, isso já indica, a literatura mostra que existe um risco de progressão maior da doença. Nesses casos, geralmente a resposta citogenética, as respostas moleculares aos inibidores de tirosina, elas são mais fracas, tá? Você não consegue boas respostas. Essa isoforma, ela está associada com mutações em alguns genes que são modificadores epigenéticos. A gente vai ver o que é isso lá quando for ver NGS. E a presença do P190 no caso de LMC, ele já é preditor independente de desfecho para uma sobrevivência inferior, tá? Então, ele já é um preditor ruim.
só a presença do P190 no LMC já é um preditor ruim. 95% dos casos, a gente vai ter a P210, ok? A P210, a gente tem duas variantes mais comuns. Repito, existem várias outras variantes isoformas que a gente não testa no dia a dia, não consegue identificar com a metodologia que nós temos hoje, mas se a gente for partir para o campo de pesquisa, né, de análise de pesquisas, é possível perceber que existem outras variantes com esse tamanho de molécula. Então, nesse segmento, a gente tem a isoforma E13A2 e a E14A2. Por que é importante estar colocando no laudo, estar informando ao clínico qual é a variante que amplificou? Porque a gente tem uma diferença de resposta. Na E13A2, a gente vai ter respostas moleculares mais lentas e menos profundas. Como o Dr. Rodrigo comentou no começo da aula, é mais comum aqui, ó, no sexo masculino, tá? Então, essas respostas piores, elas estão associadas a essa isoforma. Respostas moleculares mais rápidas e mais profundas vai ser identificado nessa isoforma na E14A2, ok? E, Gustavo, a literatura, ela fala sobre recaída, sobre monitorar recaída. Será que sempre vai ser a mesma isoforma? Então, a literatura também ela fala sobre isso, e é mais um ponto que é importante a gente estar atento. Existem situações que você pode ter um paciente em tratamento e ele vai recair. Na hora que ele recai com um outro tipo de isoforma, tá? Então, isso é um indicador de mau prognóstico, tá? Porque é como se fosse realmente uma outra doença. E quando a gente fala nessas respostas moleculares, como monitorar, né? Então, o monitoramento, ele é feito regularmente, tá? De 3 a 6 meses, e é aqui onde vai entrar a PCR, BCR-ABL, qualitativa, desculpa, quantitativa. Eu preciso realmente quantificar o número de cópias, preciso quantificar essa quantificar e monitorar como é que está essa amplificação. Então, isso vai servir para avaliar a eficácia do tratamento e também vai dar sinais precoces de recaída. Então, quando a gente tem um paciente que está entrando regularmente de 3 a 6 meses, é possível fazer essa avaliação do tratamento. Então, quando avaliar as mutações? Sempre que a gente tiver uma resposta molecular insatisfatória, é indicado que a gente faça avaliações das mutações que ficam no domínio quinase do ABL1. Então, como é que isso ocorre? O Rodrigo explicou muito bem sobre a atuação do medicamento, né? Nós temos aqui o paciente que ele tem a translocação, ele produziu uma proteína quinase que, mediante a substrato e ATP, ela vai gerar aquela proliferação de células e vem a atuação do medicamento. O primeiro que foi lançado lá pelo ano 2000 foi o Inatinib, e ele ocupa o sítio de atuação do ATP. E com isso, ele consegue bloquear a proliferação de células. Pois bem, a gente comentou que o domínio BCR ele é variável e ele vai nos conferir aquelas diferentes isoformas, P190, P210, P230. E o domínio ABL ele é mais conservado. Então, com o passar do tempo, foi observado que alguns pacientes eles tinham diferentes respostas ao Inatinib. E começou-se a estudar o porquê que isso acontecia. E foi feito as avaliações, né, o sequenciamento dessa região do domínio quinase, que é o sítio alostérico onde vai funcionar, onde vai ter essa conexão com o medicamento, e foi visto que existem inúmeras mutações.
E algumas dessas mutações, elas são mais frequentes e elas podem prejudicar a ação do medicamento, tá? O medicamento não encaixaria no seu receptor de maneira correta. Então, marquei aqui quais são as principais mutações, mas as mais frequentes, e veja que existem inúmeras, tá? Então, por que é importante a gente estar acompanhando essas mutações, saber exatamente que mutação, fazer o sequenciamento da região ABL? Porque, por exemplo, nós temos aqui a mutação T31, T315I. Essa mutação no domínio quinase, ela traz uma resistência completa, não só ao inatinib, como ao dasatinib, como ao nilotinib. Esses três aqui estão dentro do ciclo de avaliação do SUS, tá? Então, outras mutações, elas são mais pontuais, resistentes ao nilotinib, essas mutações ao dasatinib, mas essa aqui é uma das mais importantes. Então, se eu tenho um paciente que ele teve acesso a fazer o diagnóstico, né? Muitas vezes, dependendo da região, o paciente vai ter muita dificuldade de realizar até um cariótipo. Quanto mais ele fazer esse monitoramento por PCR. Hoje, no cenário que a gente tem no SUS, existe uma forma de pagar pelo PCR, né? Pelo PCR, BCR-ABL. Entretanto, o valor é muito baixo. Então, em vários estados, você não consegue ainda fazer esse monitoramento com a PCR de maneira efetiva pelo SUS. E quando o paciente, ele mesmo assim, ele consegue fazer particular, ele consegue ali o laudo, né, com uma citogenética, mostrando que tem o BCR-ABL, confirmou o diagnóstico, consegue no SUS, por exemplo, o uso do inatinib, que é a primeira linha de tratamento. E aí esse paciente, ele não responde. Ele não responde. Então, às vezes eu recebo ligação, sabe, estou dando inatinib, parece água. O paciente não tem resposta nenhuma, o paciente do SUS, a gente não consegue fazer o monitoramento adequado. E aí, como é que faz como é que consegue essa avaliação o sequenciamento do domínio quinase do ABL? Então, muitas vezes o paciente vai ter que arcar com isso, ou ele acaba na judicialização. Tá? Então, são situações relativamente comuns isso acontecer. E, inclusive, ele precisa desse laudo que tem a mutação para poder conseguir, através de outra judicialização, modificar o medicamento, porque ele não vai conseguir um medicamento de ponta, né? Por exemplo, um Pronatinib, né? Ou um Asciminib, através do SUS. Muitas vezes, nem o convênio, né? Você vai, através do plano de saúde, você consegue acesso a esses medicamentos de maneira tão fácil. E uma outra posição importante é que a literatura mostra a associação de múltiplas mutações no mesmo paciente, né? Então, não só mutações pontuais, mas também ação de múltiplas mutações no mesmo paciente. Então, como a gente já havia comentado, dentro do Sistema Único de Saúde, existem os guias, né? Existe esse informe do SUS, que é de 2001, e ele traz os protocolos e diretrizes para a terapêutica e o monitoramento. E veja, e quando a gente fala aqui em falha terapêutica, o protocolo do SUS, ele pede para fazer PCR, ele pede para fazer avaliação de mutação, imunofenotipagem, mas, de fato, a gente não consegue ainda, através do SUS, e muitas vezes no convênio, também não é tão simples conseguir essas avaliações de mutação no domínio quinase, e, mais uma vez, isso aqui acaba em judicialização. E aí, Gustavo, o que é que tem de novo, né? O que é que tem referente ao NGS, como é que o NGS hoje ele vem contribuindo com a avaliação dos pacientes que têm LMC. Pois bem, a gente viu lá que quando o paciente tem o P190, né, muitas vezes ele pode ter uma associação com alterações, com genes que fazem alteração epigenética. E vários estudos
tem mostrado, né, se a gente for fazer uma pesquisa de dados no PubMed, nos bancos nos artigos, a gente vai ver muita coisa. Vai ver muita coisa em relação à NGS e à LMC. Mas na prática, né? Na prática, o que é que tem se orientado? Hoje, se faz o NGS quando o paciente ele tem uma falha terapêutica, não foram identificadas mutações no domínio ABL, e aí tem essa publicação que é desse ano, né, do NCCN, que ele mostra que esses 5 genes aqui, eles são importantes no contexto da LMC. Por quê? Principalmente o ASXL1. Ele está associado com maior risco de progressão de doença, ele tem uma diminuição da resposta do tratamento, ele pode ser identificado tanto na fase crônica quanto na crise blástica, e ele também vai ser a presença de mutações no ASXL1 já vai ser um preditor de respostas moleculares, citogenéticas inferiores, também com dificuldade, né, de terapias com os inibidores de tirosina. Esses outros genes aqui, eles já estão mais associados para os pacientes que eles têm uma facilidade maior de entrar em crise blástica, né, na evolução da doença. Então, seriam genes mais associados com maior risco de progressão de doença, e geralmente eles são encontrados em pacientes que estão realmente em crise blástica. Quando a gente pensa nesse contexto de monitorar, foi identificado realmente que o paciente ele tem ou não tem mutações, que ele tem ou não tem a presença de outros genes que podem ter uma alteração da sua epigenética. Como é feito esse monitoramento e o que é uma escala internacional, o que é uma resposta molecular e qual é o alvo, né? Qual é o alvo que a gente busca. Então, a escala internacional é um valor de referência que ele é definido como 100%, né, baseado na média da expressão dos transcritos em pacientes não tratados. A fonte é o estudo IRIS. E a resposta molecular, no laudo vem os dois juntos, né, ela vai ser expressa como uma redução logarítmica. Então, como é isso? Então, se eu tenho o paciente em tratamento e eu tenho a presença de uma resposta molecular 2, quer dizer que é uma redução logarítmica de 2, e se a gente for pensar no percentual, esse percentual estaria abaixo de 1%. Então, eu tenho abaixo de 1% de transcritos nesse monitoramento. Quando eu tenho uma resposta molecular de 3, a mesma ideia. Eu tenho uma redução logarítmica de 3. Ou seja, o percentual de células anormais ele está abaixo de 0,1%. MR4 estaria abaixo de 0,01% de células anômalas no sangue periférico, e o MR4,5, que é o alvo, né, que é onde o paciente ele almeja chegar, seria uma redução de 0,0032. Então, a gente teria uma frequência muito baixa de células anômalas no sangue periférico. Então, o alvo é o MR4,5, que ele é um marcador de prognóstico muito valioso, né? Quando o paciente ele consegue atingir esse alvo, é onde a gente encontra os melhores desfechos de sobrevida, um potencial para remissão e uma resposta sustentada a longo prazo, tá? E também acaba tendo uma prevenção, né, na progressão da doença. Então, essa é a nossa ideia em relação à LMC, que a gente consiga reunir não só a morfologia, não só a clínica, não só a citometria, que a gente consiga ter a ideia
do laudo integrado, né, e que esse laudo ele venha realmente com esses marcadores moleculares de maneira adequada, que o paciente tenha acesso aos medicamentos de maneira correta, né, que a biologia molecular ela possa trazer ao paciente uma possibilidade de escolha terapêutica correta. Exatamente. Só para a gente ficar pensando, né? A gente quer muito João, né? Muito João. Todo mundo assintomático, todo mundo tratando, todo mundo feliz, seguindo suas vidas, vencendo seus desafios. E isso acho que é o mais importante. É difícil a gente lidar com uma doença que pode ser traiçoeira, que pode ficar resistente, e dentro do Sistema Único de Saúde, que é, né, é nosso, o SUS é nosso, a gente tem que lutar para que haja uma conciliação de verbas, para que realmente seja investido onde precisa, para que não falte nada básico, nem prevenção, mas também que não falte tecnologia, para que a gente possa prover aos nossos pacientes não só diagnóstico, como também a gente que trabalha em laboratório ou na clínica possa ter todo o arsenal de exames, né, o diagnóstico integrado, como o Gustavo muito bem trouxe aqui para a gente, e a gente possa fazer a diferença. Essa é a mensagem, acho que final de todo dia nosso, né, de trabalho. E dentro da leucemia Todos os mieloide dias. crônica não é diferente, né? Exato. Então, quando você está diante de situações como essa, que você tem acesso realmente a muitas informações, ó, justifica que aquele paciente está recaindo, qual a mutação que ele tem. Não está respondendo medicamente. Então, as coisas fazem sentido, diferente dos serviços que você está no escuro, né? Que você não simplesmente vê o paciente recair e não sabe exatamente por que que aquilo está acontecendo. Então, realmente, trabalhar junto é algo importantíssimo. E a gente sabe que tem setores, tem serviços que eles até têm, né? A citogenética, tem molecular, mas os setores não conversam muito entre si. Então, é importante esse processo de laudo integrado, de pensar junto, é um processo que a Flomento sempre vem trazendo, né? E realmente faz muita diferença. A gente tem que levar a experiência da conversa da citometria com a morfologia, que já está bem, vamos dizer assim, azeitada, né, em todo lugar, todo mundo sempre conversa para trocar a ideia do fenótipo com a morfologia, também para citogenética, também para anatomia patológica, também para biologia molecular, que todo mundo possa trabalhar integrado, né? A gente não compete, né? A gente se ajuda, né? É uma equipe, né? Exato. A mensagem final Muito. é essa mesmo. É isso que você escreveu aqui, né? Você não, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Muito bem, gente. Que bom. Fico feliz. Alguém tem alguma pergunta no chat? Não vi nada, só vi os parabéns, obrigado, excelente, parabéns, excelente aula. Não temos Obrigado, obrigado perguntas no mesmo. chat. Certo, então. Só Mas coloquei aí vocês errado. podem continuar, né, Rodrigo, enviando. Oi, pode a falar. Robéria, eu tenho uma pergunta. Fala, Roberto. Assim, eu não tenho experiência com adulto. A experiência que adulto só mieloma, né? Mas em criança, se comporta a mesma coisa ou não, a LMC em criança? Quando aqueles Não. raros casos. Que a gente pegou uma vez um caso, quando você falou ali dos blastos linfóides e mieloides, a gente pegou uma criança que foi assim que eu entrei aqui no Hospital de Brasília. A gente pegou um caso de uma criança que foi diagnosticada como LLAB e depois veio como uma recaída, ou uma bifenotípica, ou uma LMC. É, então, o mais difícil é determinar, assim, quando é muito raro, né? Tipo, a LMC já é uma doença, vamos dizer assim, numericamente, por conceito da Organização Mundial da Saúde, ela já é rara. Em criança ela é muito rara. E aí esses casos, vamos dizer, quase anedóticos, né? Você tem pouco dado para reunir, para dizer, olha, se comporta dessa forma ou dessa forma. Agora, o que eu também tive dois casos, na verdade, que a gente foi dar apoio, porque não tinha hematopediatra no hospital, e aí, tipo, vai você mesmo, que não sabe mexer nas crianças, mas vai você. Então, você vê que é uma doença que tem uma morfologia um pouco diferente,
não é aquela coisa clássica, ela sempre parece que tem uma coisa querendo proliferar mais, uma parte mais imatura. E esses 2 casos que eu vi, eles eram casos crônicos, entendeu? Tipo, não tinha sido recaído, não tinha sido agudo em nenhum momento. Mas não respondeu, nenhuma delas, das crianças. Elas evoluíram, fizeram crise blástica e morreram. Não, E aí, essa conseguiu. Fizeram lá, eu só não lembro qual P que deu, Gustavo, mas não lembro qual P, mas se não me engano não era o P230, até onde eu lembro era isso, era P190 mesmo. O 230, inclusive, ele está associado com algo mais brando, uma doença mais branda. Quanto menor o P, pior. P190 é pior, 210 intermediário, P230 isso para LMC, né? Então, os desfechos piores geralmente estão associados com o P190, que são raros, né? Muito bom. é verdade. São raros em A gente- doenças raras. Verdade. A gente tem mais uma pergunta no chat, que existe alguma relação dos marcadores CD15 e CD56 na fenotipagem para casos de LMC? Antigamente eles eram contemplados pelo Euroflow. Então, na verdade, o 15 ajuda para a gente cercar toda a liagem granulocítica e você acabar tendo, né, uma certeza de que aquilo é grânulo, não é mono, porque assim, numa proliferação, muitas vezes você pode ter uma LMMC, por exemplo. E o 56, porque achava-se, e era igual assim, 56 sempre é ruim, quando aparece onde não é para aparecer, né? E achava-se que havia um significado prognóstico que poderia haver, assim como nas agudas, né? E que não se confirmou. Então, assim, o 15 sim sempre, né? Porque é como a gente estava falando para citometria, a gente tem que afastar que realmente tem um aumento de blastos e tudo mais. Mas eu preciso me garantir que o que eu estou vendo são granulócitos. Mais alguma pergunta? Finalizamos 9 horas em ponto. Mais Verdade. pontual. Hora da coruja. Muito bem, né, gente? Então, Matheus, acho que a gente pode Excelente, fazer então, pessoal. o wrap Se não tem up. mais dúvida nenhuma, né? Encerramos por aqui hoje. Agradeço a presença de todo mundo. A aula foi excelente, realmente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Gustavo. E é isso. Quem não, na verdade, ainda não, não ainda, está no Fluem, seja membro. Tá em tempo. Está em tempo. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Boa Falou, noite. gente. Boa noite. Tudo de Tchau. bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.